Olá, seja muito bem-vindo para a nossa aula em vídeo. Essa aula nós vamos ver a tradução do texto, cujas questões a gente viu no vídeo passado, certo? Então vamos aí, acompanhe comigo, eu vou fazendo a tradução do texto e quando eu ver aquelas palavras que são assim mais conhecidas, que caem mais em prova, eu vou chamando a sua atenção para essas palavras, para que assim você possa fazer tipo um glossário pessoal e quando for assim, dias antes da sua prova, você possa rever esse glossário e você ficar bem mais preparado para a sua prova. Acompanhe então comigo aí o texto. O tema do texto é UNESCO and the United Kingdom sign Memorandum of Understanding in the field of heritage conservation. A Unesco e o Reino Unido assinam memorando de entendimento na área de conservação do patrimônio. Mr. Koichiro Matsuura, Director General of UNESCO, and the Lord Andrew Mackintosh of Heritage, Minister for Media and Heritage for the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, today signed an important Memorandum of Understanding, MOU. O senhor Koichi Matsuura, diretor-geral da Unesco, e o excelentíssimo Lord Andrew Mackintosh da Heritage, ministro da Comunicação Social e Patrimônio do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, assinaram hoje um memorando de entendimento, MOU, importante. Então, observamos aí, né, que nesse parágrafo foi citado mais cargos, né, que foi o diretor-geral, foi citado o Lorde, é a posição que eles têm, né, dentro desses determinados departamentos. Vamos para o próximo parágrafo. Also present at the meeting was the United Kingdom Ambassador and Permanent Delegate to UNESCO, His Excellency Mr. Timothy Craddock. The signing of the MOU, whose main focus is in the field of heritage conservation, is indeed timely. One of the main priorities of the World Heritage Committee in recent years has been to endeavor to redress the current imbalances of the World Heritage List so that it can be more representative of the world's outstanding cultural and natural diversity. Estava também presente na reunião o embaixador do Reino Unido e delegado permanente da Unesco, Sua Excelência, o Sr. Timothy Craddock. A assinatura do memorando de entendimento, cujo foco principal está na área de conservação do patrimônio, é realmente oportuna. Uma das principais prioridades do Comitê do Patrimônio Mundial dos últimos anos tem sido a de se esforçar para corrigir os atuais desequilíbrios da lista do patrimônio mundial, de modo que ele possa ser mais representativo da extraordinária diversidade natural e cultural do mundo. Essa palavra aqui, né, quase na última linha, outstanding, né, é uma palavra que sempre está presente em texto, que quer dizer algo que é extraordinário, espetacular. Nós vimos aí vários nomes de títulos, né? Nomes de departamento. A palavra heritage, ela está bem presente nesse texto, né? Que é justamente falando sobre herança. Herança em alguns contextos ou patrimônio cultural ou quer que seja em outros contextos. A palavra heritage é uma palavra que também sempre está presente em texto. O próximo parágrafo diz: As Mr. Matsuura pointed out, today more than ever, we need to help strengthen the capacity of developing countries to protect their heritage and to respond to emergency situations. We need to have the tools and the necessary resources to identify areas of high conservation value, protect heritage at risk, and build the capacity of countries around the world to make heritage conservation an integral part of the livelihoods of local communities. This needs more cooperation between governments.
Como o senhor Matsura ressaltou, hoje, mais do que nunca, precisamos ajudar a fortalecer a capacidade dos países em desenvolvimento a proteger o seu patrimônio e responder a situações de emergência. Precisamos ter as ferramentas e os recursos necessários para identificar áreas de alto valor de conservação, proteger o patrimônio em risco e fortalecer a capacidade de países em todo o mundo para fazer a conservação do patrimônio parte integrante dos meios de subsistência das comunidades locais. Isto requer mais cooperação entre os governos. Na última linha você vê aí esse conectivo between, que significa entre. Conectivo também muito comum em textos. O verbo needs, onde ele diz this needs, é o verbo precisar. Também é um verbo muito comum em texto de língua inglesa. Aqui nós vimos também a palavra countries, no plural, né, que significa países. Também é uma palavra que cai muito em textos. E na segunda linha você viu a expressão developing countries. Também é uma expressão comum em texto, que significa países em desenvolvimento. Próximo parágrafo. The agreement will enable developing countries to benefit from the United Kingdom's heritage and conservation expertise by providing aid in the identification of potential World Heritage Sites, as well in the preparation of management plans and conservation strategies for both cultural and natural World Heritage Sites. The plan of implementation that has been agreed upon the first year of the MOU is prudent, concentrating mainly on underrepresented regions such as the Caribbean islands. O acordo, agreement, permitirá que os países em desenvolvimento se beneficiem da experiência de conservação e patrimônio do Reino Unido, fornecendo ajuda na identificação de potenciais locais de patrimônio mundial, bem como na elaboração de planos de gestão e estratégias de conservação para ambos culturais e naturais locais de patrimônio mundial. O plano de implementação que foi acordado para o primeiro ano do Memorando de Políticas Econômicas e Financeiras é prudente, concentrando-se principalmente em regiões subrepresentadas, tais como as ilhas do Caribe. Palavra sempre presente em texto, nessa palavra aí da primeira linha do parágrafo lido, que é o agreement, que significa acordo. Apenas agree, sem o sufixo ment, ele é um verbo, né, que significa concordar ou estar em acordo com. Vimos novamente a expressão developing countries, que é países em desenvolvimento. Vemos aqui também, mais na frente, a palavra management, onde ele diz management plans, também é uma palavra sempre presente em texto de língua inglesa, que significa gestão ou administração. Só a palavra manager, sem o sufixo ment, é um verbo que significa administrar, manager. E manager, com o R no final, significa gerente, ou gestor, ou administrador. Então, palavra que cai aos montes, né, em todos os seus modos, como verbo, como substantivo, ele sempre cai nos textos de língua inglesa. Aqui na penúltima linha, você viu agreed, né, que foi justamente o que eu falei, quando eu falei do agreement, que é acordo. Aqui ele está como verbo, né, agreed. No passado, tem a terminação ED, significa foi acordado, ou acordou, ou concordou. Vamos ver o próximo parágrafo. According to Lord Mackintosh, the MOU will also provide United Kingdom experts with valuable training and the opportunity to develop working relationships with international colleagues, while they tackle conservation issues overseas. He further expressed his delight that as a result of this cooperation, agreement with UNESCO
we will be able to share some of the United Kingdom's experience to help identify and manage possible World Heritage Sites. De acordo com o Sr. McIntosh, o memorando de entendimento também irá suprir especialistas do Reino Unido, com valioso treinamento e a oportunidade de desenvolver relações de trabalho com colegas internacionais, enquanto lidam com questões de conservação no exterior. Ele manifestou ainda o seu prazer que, como resultado deste acordo de cooperação com a Unesco, seremos capazes de compartilhar alguma experiência do Reino Unido para ajudar a identificar e gerenciar possíveis locais de patrimônio mundial. Então, aí você viu novamente as palavras que eu tinha citado, que eu falei que caem muito, né? Você viu aí novamente na última linha a palavra manage, né? Que aqui ela já está caindo como verbo, como eu falei, né? Que significa gerenciar ou administrar. Nós vimos novamente agreement, aí na terceira linha, onde ele fala Cooperation Agreement with UNESCO, que significa acordo, né? Ou pacto. Aqui nós vimos também a palavrazinha importante também que cai muito, né? Essa palavra overseas, que significa no exterior ou fora do país. Outra palavrazinha importante também que cai muito é o develop, na terceira linha, que significa desenvolver. O development, com o sufixo ment, significa desenvolvimento. Sempre esse sufixo ment, né, ele vai, quando ele é retirado, ele sempre é usado a palavra também como um verbo. Bem, aqui nós terminamos a tradução do nosso texto, né? Espero que você tenha tirado bastante proveito, tenha tomado nota dessas palavras aí que eu chamei sua atenção e que você continue sempre revisando, sempre que tiver um tempinho, procure revisar essas palavras, né? Como diz o ditado, a repetição é a mãe da retenção. Então, quanto mais você repete, mais você vai absorver e fixar as palavras do vocabulário que você vai precisar na hora da sua prova. Desejo, então, muito sucesso nos estudos.